Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais Medicina e a aula de hoje é sobre medicina baseada em evidências. Os artigos que serão base para a elaboração dessa aula serão, primeiro deles, Medicina baseada em evidências, novo paradigma assistencial e pedagógico, dos autores Luiz David Caftiel e Eduardo Conte Póvoa. A medicina baseada em evidências surge primeiramente no Canadá, na década de 90. A definição clássica da medicina baseada em evidências é formulada por Sackett nos seguintes termos: é o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência científica disponível, integrado com a experiência clínica do médico e os valores e as preferências do paciente. É nesse sentido que foi construída a pirâmide de evidências, que cataloga os tipos e os níveis de cada tipo de estudo de acordo com a qualidade da sua evidência. De acordo com Drummond e Silva, os estudos podem ser divididos em 5 tipos. Os estudos com evidência forte, que levam em conta revisões sistemáticas e meta-análises, e múltiplos estudos randomizados, controlados e bem delineados. Os tipo 2, que são estudos de evidência forte, com pelo menos um estudo randomizado, controlado e bem delineado, com tamanho adequado e contexto clínico apropriado. Os terceiros, com evidência de estudo que não tenha randomização, o estudo em grupo único, com análise pré e pós, coortes, séries temporais ou caso-controle pareados. Os quartos, que são a evidência de estudos que são bem delineados, porém não experimentais, realizados em mais de um centro de pesquisa. E, por último, as opiniões de autoridades respeitadas, baseadas em evidência clínica, estudos descritivos e relatórios de comitês expertos ou consensos. Essa segunda parte da aula será embasada no artigo de Maria Goretti e Edna Lúcia, que estará na descrição do vídeo. O artigo visa responder, dentre outras, a seguinte pergunta: como praticar a medicina baseada em evidências, então? Elas listam 5 passos, que são a formulação da questão clínica, o acesso à informação, análise crítica da informação, aplicação do contexto clínico e avaliação ou autoavaliação. Indo para o primeiro tópico, temos a construção, a elaboração da pergunta de pesquisa, que pode ser realizada com o auxílio do acrônimo PICO. Por exemplo, o P significa paciente ou problema. Pode ser um único paciente ou um grupo de pacientes com uma condição particular ou um problema de saúde. O I é de intervenção, que representa o que irá acontecer com esta população selecionada. O C significa controle ou comparação. É uma intervenção padrão utilizada ou nenhuma intervenção. E por último, o O de outcomes, que é o desfecho, resultado esperado, a hipótese alternativa do pesquisador. Uma vez identificada a pergunta de pesquisa, o segundo passo é selecionar as melhores evidências para responder à questão formulada. Essa pesquisa pode se dar nas plataformas mais famosas, como a PubMed, os Scopus, o Web of Science e também Cielo. O terceiro passo é a análise crítica da informação, que nas palavras das autoras significa avaliar as evidências em relação à validade interna, ou seja, a análise do conteúdo e resultados, a validade externa, a aplicabilidade no contexto, e a validade estatística, a importância dos dados. Devem ser consideradas as vantagens e as desvantagens de cada modelo de desempenho de pesquisa para a aplicação na categoria específica da questão, bem como os métodos estatísticos utilizados nos estudos. Ou seja, deve ser feita uma análise crítica de todas as informações que recebemos a partir dessas plataformas.
Por isso, devemos analisar criteriosamente a introdução, a justificativa do trabalho, se os objetivos sinalizados pelos verbos estão claros, se a metodologia permite a reprodutibilidade desse estudo, se o tipo de pesquisa é adequado aos objetivos, se houve técnica de amostragem e cálculo amostral, se houve descrição dos testes estatísticos, se possuem distribuição simétrica, se abordam variáveis categóricas ou quantitativas, se há controle de alguma variável. Quanto aos resultados de discussão, analisar os dados de tabelas e gráficos, verificar qual das hipóteses foi aceita, se H1 ou H0, comparar os resultados desse estudo com outros estudos semelhantes. Voltando ao artigo, o quarto passo é conciliar as evidências obtidas com as características específicas de cada paciente, assim como as suas preferências, levando-se em conta o método clínico centrado no paciente. O quinto passo é analisar os resultados dessa aplicação e decidir a melhor abordagem de acordo com o senso crítico e a vivência profissional de cada atuante. Até agora, aprendemos a importância da análise crítica das informações para a prática da medicina baseada em evidências e também levar em conta a pirâmide clássica de evidências. No entanto, você sabia que essa pirâmide sofreu uma atualização? Para discutir essa atualização, a última parte da aula será baseada no artigo A Nova Pirâmide de Evidências, tradução livre, dos autores listados. O link de acesso a esse artigo, bem como todos os outros, estarão na descrição do vídeo. Os autores fazem 3 críticas à pirâmide tradicional. Por exemplo, a pirâmide analisada até então pode levar a crer que os estudos do nível superior, aqueles que estão nos ápices, são melhores que os estudos situados abaixo. Essa pirâmide também não leva em conta as limitações das meta-análises, como, por exemplo, a falta de uma heterogeneidade clínica, estatística e metodológica. O terceiro ponto destacado pelos autores é que mesmo aqueles estudos tradicionalmente entendidos como alto nível de evidência, como as revisões sistemáticas, são influenciadas de acordo com seu método. Os autores citam, por exemplo, uma avaliação com 163 meta-análises que chegaram a resultados muito diferentes a depender do tipo de metodologia utilizada. Por isso, os autores sugerem 2 modificações na pirâmide tradicional. Essas modificações são: primeiro, fazer com que as ondas que separam cada tipo de estudo se tornem onduladas. Por quê? Isso se justifica, pois nem sempre os dados obtidos em um estudo possuem alta evidência científica, já que estão sujeitos a erros metodológicos, inconsistências e imprecisões. Com as linhas onduladas, há a possibilidade de deslocar esse tipo de estudo para uma região mais inferior da curvatura. Ao realizar esse deslocamento, o estudo poderá ter um nível de evidência situando-se até mesmo inferiormente a um estudo da camada mais abaixo. A segunda modificação é o descolamento das revisões sistemáticas e meta-análises das pirâmides e utilizando-as como ferramentas de análise dos outros tipos de estudo. Os autores ainda citam 2 implicações dessas mudanças, que são: primeiro, agora todos os estudos, até mesmo as meta-análises e revisões sistemáticas, que são tradicionalmente consideradas com um alto nível de evidência, poderão ser classificadas como tendo um alto, médio ou baixo nível de evidência, a depender da forma como o estudo foi desempenhado. A segunda implicação é que considerar as meta-análises e revisões sistemáticas como ferramentas de análise dos outros tipos de estudo pode limitar o seu papel enquanto produtoras de novos conhecimentos. Na descrição do vídeo estará também o vídeo elaborado por um desses autores explicando novamente essa nova pirâmide de evidências. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Curte, compartilhe o vídeo e se inscreva no Mais Med. Um abraço.